Hoje nós vamos dar início, propriamente dito, à sequência da restauração das portas de Jerusalém. Nos vídeos anteriores, nós falamos a respeito do diagnóstico. Fizemos uma introdução e falamos a respeito do diagnóstico da restauração. Temos um parecer, temos um mapa pelo qual seguir aquilo que é necessário ser restaurado na minha e na tua vida. Logo após essa passagem de Neemias capítulo 1 e Neemias capítulo 2, nós vamos identificar o início dos trabalhos de restauração. E é muito importante a gente identificar a ordem pela qual Neemias efetuou essa restauração com a ajuda de muitos homens. E é interessante que eles trabalhavam sem se distrair, e a Bíblia diz que numa mão, enquanto eles manejavam a ferramenta, na outra mão eles tinham uma arma, uma espada, uma lança, algo para se defender. E isso fala muito comigo e contigo, porque nós somos chamados à obra, ao trabalho nesse mundo, seja com os dons que Deus nos deu, seja nas nossas atividades profissionais cotidianas e rotineiras. Nós temos que estar sempre atentos. A questão da palavra de Deus está perto de nós, a espada está perto de nós, a espada está junto de nós, pronta para ser usada, a palavra de Deus pronta para ser aplicada quando for necessário. E a primeira porta que Neemias restaura é a porta das ovelhas. E isso é muito interessante, porque a ovelha é um animal muito peculiar. Em algumas traduções ali fala que é a porta do gado, mas é o gado miúdo. A palavra traduzida no original por gado é o gado miúdo, ou seja, ovelha. E a Bíblia diz que nós somos ovelhas do pasto do Senhor, que Ele é o bom pastor, que Ele dá a vida pelas ovelhas, que as ovelhas conhecem a voz do pastor, Ele chama cada uma pelo nome, ou seja, Deus conhece a intimidade de cada um de nós. O Salmo 23, muitas vezes tido como o Salmo do pastor, também pode ser chamado de o Salmo da Ovelha. Eu recomendo muito a leitura de um livro do Philip Keller, chamado Nada Me Faltará. É um livro que ele foi pastor de ovelhas mesmo, ovelhas o animal, né? E também pastor de igreja. Então ele traça muitos paralelos entre a vida do pastoreio real, do pastoreio lá animal, na fazenda, nos campos, com a vida no pastoreio de igreja, no cuidado de vidas. E uma das coisas que ele fala, que entre tantas que ele fala que as ovelhas elas são animais extremamente vulneráveis. E o que isso fala pra gente? Ter uma porta de ovelha restaurada é eu entender que eu sou vulnerável. É eu entender que eu sou dependente de Deus. É eu entender aquilo que Deus diz, sem mim nada podeis fazer. É eu entender aquilo que João Batista, quando foi falado para ele, olha, aquele homem que você batizou lá no Jordão, está fazendo milagres, está curando, está fazendo muito mais do que tu, está atraindo mais multidões. João Batista não ficou enciumado. João Batista disse assim, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, ele entende que nós somos ovelhas do seu pasto. Deus deseja que nós venhamos ter esse entendimento de que nós temos uma incapacidade de autogestão. Nós não conseguimos cuidar de nós mesmos. Por mais soberbos ou presunçosos, muitas vezes nossos planos dão errado. Muitas vezes aquilo que a gente planeja fora da vontade de Deus, e até mesmo, ouso dizer isso porque já passei por isso, eu já recebi direções. Talvez você vai dizer, não, então não veio de Deus, porque tudo que Deus manda fazer dá certo. Não, eu já recebi direções de Deus para tomar rumos na minha vida, fazer coisas, decisões, entrar em determinados lugares, entrar em determinados negócios que não deram certo, mas que antes de eu entrar foi me dito que o propósito de Deus era produzir maturidade em mim. E realmente o negócio não deu certo. A coisa não fluiu, não frutificou, mas eu saí dali mais aperfeiçoado e mais maduro. Então, entender que nós somos vulneráveis, entender que nós não temos capacidade de cuidar de nós mesmos. Nós temos uma tendência, muitas vezes, de a ovelha, quando gorda, a ovelha doméstica, eu me refiro aqui, né? Não a ovelha selvagem, ela tem a necessidade de ser tosquiada, ela tem a necessidade de ser cuidada, ela tem a necessidade de receber atenção. Porque quando a lã dela cresce demais, ela fica pesada, ela perde a mobilidade, ela perde a agilidade.
Ele fala no livro Nada Me Faltará, o Philip Keller, ele fala que a ovelha, ele deparava-se muito com isso na situação, no lugar que ele cuidava lá, que ele fazia o seu pastoreio. As ovelhas às vezes nos lugares íngremes caíam de costas e tinham dificuldade em se virar novamente para voltar a caminhar, como uma tartaruga, quando a gente vê muitos vídeos, cai de costas e se ninguém ajudar ela morre de estresse ali. Porque ela tenta e ela não consegue ponto de apoio. Ela não consegue se apoiar em nada para se calçar e se virar, se desvirar e ficar de pé. Muitas vezes assim somos eu e você. Na nossa teimosia, nós não buscamos ajuda. Nós não buscamos, como eu falei no início do diagnóstico, nos outros vídeos, nós não buscamos ajuda em Deus e nem no irmão, nem na igreja, nem na família, nem com ninguém, para nos auxiliar a nos pormos de pé, a nos firmarmos, encontrarmos um prumo, nos aprumarmos para poder caminhar. E outra coisa é a dependência da água. A ovelha, ela é totalmente dependente de água e por conta da sua natureza arisca, ela tem uma natureza temerosa, ela evita águas barulhentas. Por isso que o Salmo diz que tu me leva às águas tranquilas, porque a ovelha tem medo de água barulhenta. A ovelha tem medo, os rebanhos não bebem onde há quedas d'água, onde há turbulência, porque ela é um ser arisco. E ela sabe que ali com aquela lã toda, ela pode entrar na água e ficar ali 10 vezes, sei lá quantas vezes, eu estou exagerando, mas quantas vezes mais pesada do que ela mesma é, absorvendo água em toda aquela lã. Ela precisa ser tosquiada, ela precisa ser tratada. A gente vê às vezes vídeos na internet de ovelhas que ficaram perdidas por anos e que quando o pastor encontra ela, você quase não consegue ver a ovelha ali. Você só consegue ver aquela bola de lã suja e quando ela é tosquiada ali por baixo há uma criatura, há uma ovelhinha magra que era só lã, porque nem comer direito ela conseguia. O Salmo 23, quando ele diz que tu me unges a cabeça com óleo, fala da ação do pastor ungir a cabeça da ovelha com um óleo perfumado para afastar as moscas que perturbavam o sossego da ovelha, o descanso. E a ovelha é um ruminante, ela come e ela descansa, ela rumina, o estômago dela devolve, assim como o boi, como a vaca, devolve o pasto, devolve a grama para a boca dela para uma segunda fase de digestão. Então ela precisa estar descansada. A Bíblia diz que chama o nosso adversário de Beelzebu, e Beelzebu é o deus das moscas, literalmente traduzindo. Então essas moscas são aquele zum-zum, literalmente falando, que fica ao nosso derredor, como eu falei ali no diagnóstico da fonte do dragão, que fica soprando essas coisas nos nossos ouvidos e nos perturbando, nos distraindo. Essa semana eu li uma interpretação sobre a palavra distração que eu achei muito interessante, que pode ser considerado uma forma de tortura, quando eles pegavam um condenado e amarravam 4 cavalos, um em cada membro, nas pernas, nos braços e às vezes até um 5º cavalo na cabeça, e açoitavam esses cavalos para que tracionassem e arrancassem os membros da pessoa. Uma forma brutal de tortura, de morte, chamada distractio, distração. Tractio de tracionar e de desmanchar, de realmente romper através da atração. As distrações normalmente causam isso, nos levam, nos puxam para um lado, para o outro e tiram o nosso foco. E justamente o óleo do pastor, o cuidado do pastor, do bom pastor, que entra pela porta, como Jesus diz. Esse óleo que vem da unção do pastor, é o óleo que nós precisamos sobre a nossa cabeça, do cuidado do pastor. E tem outra coisa, outro detalhe que é interessante, que é falado nesse livro também, é que a ovelha, ela gosta do capim tenro. Ela não gosta da grama taluda, da grama grossa, da grama velha. Ela tem preferência sempre, claro que ela come quando não tem outra coisa, mas ela tem preferência sempre pelos brotos, pelos ramos mais novos, mais tenros. E isso fala comigo e com você. Nós ficamos muitas vezes deslumbrados quando encontramos uma palavra velha vestida com uma roupa nova, uma revelação nova. Com a palavra, a Bíblia, um versículo, uma passagem que tantas vezes nós lemos, mas que vem com uma revelação nova, que vem com algo novo para mim e para você. Isso é muito interessante, isso fala da natureza da ovelha. Nós gostamos de comida nova, nós gostamos dos brotos tenros, nós gostamos daquilo que é novo e traz frescor para a nossa alma.
A ovelha é assim, nós somos assim. E nós precisamos recuperar isso e admitir que somos ovelhas do seu pasto. Hoje em dia, existe muita briga política. Uma parte chama de gado, outra parte chama de jumento. Enfim, não vou entrar aqui nisso. Mas, irmãos, nós somos ovelhas. Nós somos de um rebanho. Ou você é do rebanho de Deus, que está, como a Bíblia diz que Jesus vai pôr as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Eu não estou falando de partido político aqui, eu estou falando de uma referência bíblica. Essa questão de política foi assumida muito tempo depois. Eu estou falando aqui de Bíblia. Nós fazemos parte ou de um rebanho ou de outro. Ninguém pode servir a dois senhores. Ah, mas eu estou em cima do muro, eu sou o neutro. Não, você não é. O muro pertence ao inimigo. Ou você é do rebanho de Deus ou você é do rebanho do inimigo. Não existe meio termo. Então seja ovelha de Deus. Restaure, busque em Deus a restauração do seu espírito de ovelha, dócil, tratável, que se submete como Jesus, que foi levado como ovelha muda perante os tosqueadores e não esbravejou e não esperneou diante da morte. Esse espírito dependente de Deus, esse espírito que conhece o seu Senhor, conhece o seu pastor, sabe do cuidado do seu pastor, sabe que o seu pastor está ali disposto a cuidar dele, de ti, e quer tratar de ti, e quer cuidar de ti, quer te ungir com óleo, quer afastar de você as moscas, as pragas, quer te levar a pastos verdejantes, quer te levar às águas tranquilas, onde você não é perturbado. Esse espírito de ovelha, humilde, dependente, não autossuficiente, não eu faço, eu realizo, eu aconteço, não. Se Deus quiser, se Deus permitir. Eu não estou tirando de você a proatividade, eu não estou tirando de você a iniciativa. Claro que Deus honra isso, mas primeiro buscar a direção de Deus para depois tomar a iniciativa. Esse é o espírito que Deus deseja de nós. Se Deus quiser, nós faremos. Se Deus assim permitir, nós seguiremos. Quando Deus revela o seu propósito, eu vou atrás dele para cumpri-lo na minha vida. Amém? Esse é o desejo de Deus, tendo essa porta de ovelha restaurada na minha e na tua vida, funcionando, entrando e saindo, a hora que Deus quer que eu entre, a hora que Deus quer que eu saia, para a glória dele, frutificando para ele e produzindo para ele. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. E se essa palavra falou ao teu coração, compartilhe com os teus amigos, com os teus irmãos, para que tenham um alcance maior e o nome de Deus seja engrandecido e glorificado. E que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que veio em carne, te abençoe e te guarde nele e para ele, até a vinda dele. Amém?